Olá! Eu sou o Enxadrezando. Continuando a série sobre dicas no xadrez, nesse vídeo, nós vamos dar mais 20 dicas para você praticar e melhorar os resultados de suas partidas. As dicas desta série foram coletadas em vários livros, sites e vídeos de grandes youtubers especialistas no jogo de xadrez. Anteriormente nessa série, nós revelamos 20 dicas de meio jogo e, antes desse, fizemos um vídeo de 18 dicas para a abertura no xadrez. Se você gosta desse assunto, e quer aprender mais, se inscreva em nosso canal para acompanhar o que já lançamos por aqui, e para não perder os próximos vídeos de nosso canal. E a primeira dica desse vídeo, e o 21º dessa série é: mantenha os cavalos próximos ao centro do tabuleiro. Todas as peças devem ficar próximo ao centro, mas, no caso dos cavalos, a importância vai além do domínio do centro. Como dito no vídeo 18 dicas de abertura no xadrez, um cavalo no centro do tabuleiro controla 8 casas, e sua jogabilidade estará aumentada ao máximo. Dica 22. As torres devem ocupar as colunas abertas e semi-abertas do tabuleiro. As torres são peças muito fortes no xadrez, por isso, elas geralmente são as últimas a entrarem no jogo. Mas, mesmo na abertura, as torres podem ter uma função muito importante durante essa etapa do jogo, que é o domínio das colunas abertas, ou semi-abertas. Geralmente, as casas ideais para as torres são E1, D1 e C1, no caso das peças brancas. E E8, D8 e C8 para as peças pretas. Essas posições são importantes pois elas estão direcionadas para o centro do tabuleiro, possibilitando aumentar a pressão naquela região. Porém, uma torre pode ser ainda mais defensiva se posicionada na segunda fileira, enquanto continua pressionando a coluna à sua frente. 23. Mantenha os seus bispos ativos. A atividade dos bispos depende muito do posicionamento de seus peões. O bispo que tem suas diagonais abertas, são os considerados bispos bons. Por outro lado, um bispo que é bloqueado por seus próprios peões, são considerados bispos maus. 24. Mantenha seus peões nas casas de mesma cor do bispo do teu adversário. Quando o adversário tem um bispo, você deve posicionar seus peões nas casas de mesma cor do bispo dele. Em contrapartida, você deve colocar os seus peões nas casas de cor diferente do teu bispo, mantendo assim o caminho livre para que ele possa se movimentar. Juntando com a informação do item anterior, caso o teu adversário tenha um bispo bom e um bispo mau, posicione seus peões para atrapalhar a movimentação do bispo bom. Um bom exemplo para se observar o bispo bom e o bispo mau, vem da defesa francesa, em que os peões atrapalham a diagonal do bispo de casas brancas. Temos em nosso canal uma playlist sobre defesas no xadrez. Vou deixar o link nos cards para você assistir mais tarde. Dica 25. Um bispo fica mais bem posicionado em posições abertas que os cavalos. Para serem mais eficientes, os bispos precisam que suas diagonais estejam abertas, ou seja, quanto menos peões tiverem no tabuleiro, melhor fica a condição dos bispos. Com o caminho livre, os bispos podem atacar a ala do rei e proteger sua própria diagonal até a ala da dama. Enquanto que um cavalo depende de mais de um movimento para sair do ataque para chegar à defesa, e vice-versa. 26. Um cavalo vale mais que o bispo em posições fechadas. O cavalo tem a habilidade de pular outras peças, portanto, em posições fechadas, eles têm mais mobilidades que os bispos. Perceba que, no caso de posições fechadas, trocar um de seus bispos por um cavalo do oponente, pode ser muito vantajoso para você. Enquanto que, na situação anterior, trocar um de seus cavalos por um bispo do oponente, também pode te trazer vantagens. 27. Os cavalos precisam estar em casas fracas protegidas por peões. Uma casa protegida por um peão, principalmente no meio do tabuleiro, exerce uma pressão muito grande nas peças do adversário, também dá suporte ao avanço pelos cantos, além de possibilitar alguns temas táticos. 28. 2 bispos são mais fortes do que 2 cavalos. O bispo é uma peça de longa distância que controla as casas de sua cor. Ou seja, cada bispo pode controlar a metade das casas do tabuleiro, isso quer dizer que, os 2 bispos no tabuleiro pode controlar muito mais casas que os 2 cavalos. Outra vantagem dos bispos é que os bispos dominam os cavalos, então é mais fácil trocar um bispo por um cavalo, caso necessário, do que o contrário. 29. Como lutar contra bispo e cavalo. Caso você tenha o par de bispos, e o teu adversário tem um bispo e um cavalo, procure colocar os seus peões nas casas de mesma cor que o bispo de seu oponente, e impeça que o cavalo dele se posicione em casas avançadas centrais do tabuleiro. Se essas dicas não valerem o teu like, então assista até o final que tem mais. Dica 30. Como lutar contra 2 bispos.
Caso o teu oponente estiver com 2 bispos, procure limitar a atividade de um dos bispos, colocando uma cadeia de peões em sua diagonal, e conquiste casas avançadas no centro do tabuleiro para os teus cavalos. 31. Mantenha seus peões em casas diferentes às de seu bispo. Caso você tenha apenas um dos bispos, coloque seus peões em casas de cores diferentes das de seu bispo. Com as diagonais do bispo abertas, ele terá fácil acesso a várias casas do tabuleiro. Mais que isso, você tem uma estrutura que, o bispo vai dominar as suas casas, e os peões vão controlar outras casas em que o teu bispo não conseguiria defender. 32. Os bispos devem ser colocados na frente da cadeia de peões. Caso seus peões ainda estiverem em casas da mesma cor de seu bispo, procure colocá-lo no topo da cadeia, possibilitando o avanço dos mesmos. 33. Se o teu adversário tem os 2 bispos, procure trocar um deles. Caso o teu adversário tenha os 2 bispos, procure trocar o bispo melhor posicionado de seu oponente pelo teu bispo pior posicionado. Isso diminuirá o domínio de seu oponente no tabuleiro. 34. Fique de olho nas casas controladas pelo bispo do adversário. Se o teu adversário tem 2 bispos, e você tem apenas o bispo de casas brancas, por exemplo, quer dizer que o teu oponente tem um controle maior das casas escuras. Você deve vigiar essas casas, pois o bispo de casas escuras pode atacar seus peões, e essas casas não podem ser defendidas por teu bispo. 35. Um bispo pode dominar um cavalo. Devido ao seu raio de ação mais abrangente, o bispo pode controlar totalmente um cavalo quando esse estiver na borda do tabuleiro. Nos finais de partida, isso pode ser muito vantajoso, pois o jogador com o cavalo preso terá muita desvantagem na partida. 36. Pense primeiro na defesa. O teu maior objetivo no xadrez é cercar o rei do adversário, e obviamente, o principal objetivo do teu adversário é cercar o teu rei e ganhar a partida. Por isso mesmo, você deve primeiro pensar na defesa para não perdê-la. Depois da jogada de seu adversário, você deve se preocupar com as seguintes questões. Quais as ameaças que minhas peças estão correndo? O que meu adversário pretende? Quais as ameaças que eu percebi na jogada do meu adversário, e como eu posso evitá-las? Temos um vídeo que mostra o básico sobre como calcular no xadrez. Vou deixar o link nos cards para você assistir depois deste vídeo. Dica 37. Avalie as mudanças que ocorrem depois da jogada do teu adversário. A cada lance de seu adversário, as condições podem mudar consideravelmente no tabuleiro. Muitas vezes, principalmente nós, amadores no jogo de xadrez, não conseguimos perceber as nuances de cada lance. Porém, devemos reavaliar lance a lance o tabuleiro para percebermos o que está acontecendo. Busque as respostas para o que esse lance ataca, ou defende. Esse lance deixa de atacar, ou defender alguma peça. Tem alguma diagonal para melhorar a posição de meu bispo? Tem alguma coluna aberta em que eu possa melhorar o posicionamento da minha torre? Quais peças adversárias podem ocupar essa casa? Para onde a peça movida pode se posicionar? 38. Mantenha a sua retaguarda protegida. Antes de tirar as torres da 8ª fileira, certifique-se de que o teu rei tem como escapar de eventuais cheques na retaguarda, ou até mesmo de tomar o revoltante cheque na última fileira. É sempre bom ter uma casa de escape segura para que você proteja o teu rei. 39. Não sobrecarregue as suas peças. Uma peça sobrecarregada é uma peça que faz 2 funções ao mesmo tempo. Geralmente é uma peça que protege 2 ou mais peças no tabuleiro. Peças sobrecarregadas são alvos de temas táticos que resultam em perdas de material, pois, quando se movimenta para capturar uma peça, acaba desprotegendo a outra. 40. Não recapture a peça automaticamente. Antes de retomar alguma peça, é aconselhável avaliar se há uma jogada intermediária para ganhar mais material, ou melhorar o posicionamento de uma peça. Além de um importante componente tático, o lance intermediário é uma poderosa arma devido ao fator surpresa. Bem, é isso. Deixe o seu like caso tenha gostado desse conteúdo, se inscreva em nosso canal para não perder os próximos vídeos, e comente aqui embaixo caso você tenha alguma dúvida, crítica, ou sugestão. Vou deixar esses 2 vídeos para você assistir na sequência. Um grande abraço e até a próxima.